Graça e paz a todos! Nesse mês de outubro, a Igreja Metodista em Palmas, no Tocantins, está completando 21 anos. E em comemoração a esse aniversário, nós estaremos mostrando uma série de vídeos mostrando a história da Igreja Metodista no mundo, no Brasil e como chegou aqui no Tocantins. Participe conosco, você é nosso convidado especial. Espero que você goste dos nossos vídeos. Abraço! Falar sobre a história da Igreja Metodista, sobre como começou tudo, é muito bom. A gente pode olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez e a gente se fortalecer e se animar também para o futuro. O movimento metodista começou lá na faculdade de Oxford, numa reunião chamada Clube Santo, onde o líder era o Carlos Wesley, né, que era irmão do John Wesley, e tinha mais outros dois companheiros lá. Depois ainda juntou nesse grupo o George Whitfield. E esse Clube Santo, ele era bastante metódico, né? Ele tinha método para tudo. Hora para começar, hora para encerrar, o local era fixo, eles tinham padrões altíssimos, né, de disciplina e padrões de santidade também. E as pessoas, quando ficaram sabendo dessas coisas, começaram a apelidar eles assim, jocosamente, né, como piada, assim, esses caras são tudo metódicos, eles são muito metódicos, e aí do método e tal, e aí virou os metodistas, aqueles lá são os metodistas. O Wesley nunca achou ruim isso e deixou, o apelido até pegou, né? John Wesley era um reverendo, né? Já era pastor anglicano, tinha uma história, né, na igreja da Inglaterra, estudou na faculdade de Oxford, acabou virando professor, né, fellow lá, mas ainda assim, tendo todo esse conhecimento, ele ainda não tinha certeza absoluta da sua salvação. E isso ele deixou escrito até, uma vez que ele foi para os Estados Unidos para fazer missão, ele escreveu no diário dele lá: vou lá evangelizar os índios. Quem vai me evangelizar? Como se ele precisasse de conversar. E aí ele vai para a Geórgia, dá tudo errado lá, e na volta, no navio, ele tem um momento de chacoalhão mesmo na sua fé, né? Porque o navio quase vai a pique, quase afunda, né? Tem uma grande tempestade lá e ele se desespera, ele fica pensando, puxa, eu vou morrer, né? Ele fica com medo da morte. E aí ele olha para o lado e tem um grupo de pessoas ali cantando, louvando a Deus com uma grande confiança, né, na fé deles e tal. E ele acha aquilo bacana, bonito, né? E se espanta com aquilo, fica envergonhado com a sua fé. Mas ele vai lá conversar com essas pessoas. Esse grupo fazia parte dos morávios. Mas eles tinham uma fé, uma certeza absoluta de que iam para o céu. E ele não tinha naquele momento. E aí, um pouco mais para frente, dia 24 de maio, mas no dia 24 de maio de 1738, numa reunião onde se estava lendo os comentários de Lutero, e aí falava ali sobre a transformação que Deus faz, né, no coração daquele que tem fé, que crê. Quando ele ouve esse comentário, ele diz no diário dele lá, às 8h45 eu senti meu coração estranhamente aquecido. E aí ali ele teve fé, ali ele teve a confirmação, e aí esse foi o momento mais assim, espetacular, assim, vamos dizer assim, de um movimento forte, né, do movimento metodista. Isso foi onde realmente, vamos dizer, que começou. A partir daí o movimento explodiu, né? As pessoas foram sendo tocadas pela ação do Espírito Santo, né? Ele era um homem que pregava muito, pregava 3, 4, 5 vezes ao dia, e onde ele passava, realmente as pessoas eram tocadas, né? Chegou um momento em que a igreja anglicana começou a colocar dificuldade para ele pregar, e aí fecharam as igrejas, ele não podia mais pregar. Aí nessa hora foi a hora que ele fala aquela grande frase, né, que é: o mundo é a minha paróquia, né? E aí ele foi do lado de fora e começou a pregar ao ar livre. E o movimento foi crescendo, a ponto de gerar um grande avivamento. Foi um dos maiores avivamentos da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Quando ele foi para os Estados Unidos, aí sim é que não tinha mais como parar. Cada ano, né, os relatos eram de números quase dobrando de pessoas que se juntavam ao movimento. E aí o movimento cresceu muito lá nos Estados Unidos. E aí essa foi a criação da igreja metodista, como igreja mesmo metodista, foi a partir daí. E ela só passou a existir em 1784. E aí explode pelo mundo, né? Vai para a África, vai para a Ásia, vai para vários países, inclusive o Brasil. E a partir desse momento, missionários vêm para o Brasil, né? Veio para o Rio de Janeiro em agosto de 1835, né? Alguns anos depois que a igreja foi criada já. 1835 foi a primeira vez que teve um movimento metodista aqui no Brasil. E aí a primeira congregação que é fundada mesmo no Brasil foi em Santa Bárbara do Oeste, já em São Paulo, alguns anos depois, 1871. E esse trabalho começa
fortemente assim com escola dominical, com um trabalho forte com as crianças, né? E vai crescendo também no Brasil, vai crescendo bastante, até que em 1930 acontece a autonomia, né? Até esse momento, de 1930, a igreja dependia financeiramente e das decisões também da Igreja dos Estados Unidos, que é hoje a Igreja Metodista Unida, né? Aí, a partir de 1930, a igreja já entende que já tem lideranças suficientes formadas no Brasil para direcionar, para tomar as rédeas, né, da própria igreja, como instituição no Brasil. Então, hoje a gente não tem nenhum tipo de obrigação com a Igreja dos Estados Unidos, né? Não somos dependentes deles em nada, nem em direção, nem em dinheiro. E aí a igreja vai crescendo, né? A partir do centro-oeste, do sudeste, né? E vai se expandindo para o resto do país, ao ponto de ter que se dividir em regiões, né? E a quinta, como era muito grande geograficamente também, multiplica também. E aí nasce a 8ª região, que é onde nós estamos agora. E aí, então, o Brasil hoje ele é dividido nessas 8 regiões e 2 regiões missionárias. E aí tem bispos e bispas, né? E isso, a igreja é direcionada pelo Colégio Episcopal. Nós, que como Igreja Metodista em Palmas, nós fazemos parte do distrito do Tocantins, da 8ª região da Igreja Metodista do Brasil. E finalmente estamos aqui. A Igreja Metodista chegou em Palmas, no Tocantins. Depois de ter saído da Inglaterra, dos Estados Unidos, chegado ao litoral brasileiro, agora chegamos no interior, no coração dessa nação abençoada. E foi mais ou menos assim como começou. Éramos de Porto Nacional, eu e minha irmã, Dora Alice, e ela mudou para cá. E aqui ela começou a trabalhar, a estudar, e o nosso pastor de lá, pastor Vandeir, na época, lançou um desafio a Dora. Dora, vamos abrir um trabalho em Palmas. A Igreja Metodista está em todas as capitais brasileiras, menos em Palmas, no Tocantins. E Dora prontamente aceitou o desafio e falou assim, estamos juntos, pastor. E como começou? Como se começa qualquer trabalho, como começa qualquer obra. Um simples lar que se abre as portas para receber pessoas que queiram e aceitem o Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Então, numa garagem, a gente começou os trabalhos lá na casa da Dora. 6 meses depois, eu vim para cá também, para Palmas, e continuamos o trabalho lá, numa garagem. Os nossos convidados eram nossos colegas de trabalho. Trazíamos para casa e ali a gente ministrava a palavra, ali o pastor também vinha, ministrava um louvor, cantávamos, adorávamos a Deus e tudo começou assim. Em 1994, eu e meu marido viemos para Palmas. Chegando aqui, eu estava muito desligada da 5ª região, não fiquei sabendo que em Porto Nacional tinha uma igreja metodista. Procurei uma igreja para frequentar e comecei a frequentar a presbiteriana. Lá na igreja presbiteriana, eu conheci uma irmã que, quando estava em Porto Nacional, frequentava a igreja metodista. E ela, sabendo que era metodista, me falou, olha, está abrindo um trabalho aqui da igreja metodista. E o pastor vai começar a vir para iniciar o trabalho no Wilson Vaz. Tem uma sala no Wilson Vaz às quartas-feiras. E isso foi em 97. Ficamos lá o ano de 97. No ano de 98, se não me engano, nós mudamos para uma sala pequena, perto de onde é o Big Central hoje. E era uma sala bem pequena e nos reuníamos lá. Algumas pessoas que vieram de fora para cá começaram a se juntar a nós, né? E aquele grupo pequeno começou até a aumentar. Muitos eram funcionários do Caçulinha, Mercado Caçulinha. Posteriormente, veio o pastor Rogério Capucci, seminarista na época, convidado pelo pastor Vandeir, e na chegada dele, alugamos uma sala ali no centro comercial Wilson Vaz. E ali a gente começou a reunir como igreja metodista em Palmas, no Tocantins. Ali chegamos ao número de aproximadamente 30, 40 pessoas, éramos umas 5 famílias, crescemos, nos alegramos naqueles momentos. Depois de lá a gente alugou um outro ponto, atrás do supermercado Caçulinha, lá no... Mas ali foi onde marcou a minha vida, porque ali
eu comecei a aprender a tocar violão. Aí naquele tempo eu comecei. E a primeira musiquinha que eu aprendi, o primeiro louvor a Deus que eu aprendi, quero que valorize o que você tem. Olha que mensagem profunda isso, né? Valorizar o que nós tínhamos naquela época era algo essencial para nós, porque nós só tínhamos uma comunidadezinha pequenininha, poucas pessoas juntas ali, e dali, né, veio em 1999 o projeto missionário Uma Semana para Jesus. Quando ele veio para cá, ele construiu a nossa igreja, a igreja atual que nós congregamos hoje, né, o templo da Igreja Metodista em Palmas. E em 98 começou a se cogitar de fazer a Semana para Jesus aqui. Eles vieram estudar a logística toda, né, para Semana para Jesus, e foi um sucesso. Foi assim um trabalho muito elogiado, mais ou menos 700 pessoas nesse trabalho. Então foi assim muito dinâmico a Semana para Jesus aqui em Palmas. No final de setembro a obra estava terminando, em outubro foi a inauguração. Foi assim uma alegria muito grande a gente poder ter o nosso templo aqui. E desde aquela época, né, a gente tem servido a Deus. Uma curiosidade interessante, a gente lançou a pedra fundamental ali naquele terreno na 806 Sul, não tinha asfalto, pouquíssimas casas na região do Bispo João na época, né? Veio aqui e fez ali o lançamento da pedra fundamental do templo e estamos aí crescendo, graças a Deus. O primeiro pastor depois do projeto Uma Semana para Jesus foi a pastora Leila. Veio o pastor Júlio César, ficou 6 anos aí batalhando conosco, foi o pastor que emancipou a igreja e nós dali continuamos a crescer. E depois passou por nós também o pastor Eliezer e por último veio o pastor Everson. E aí ele chegou para cá em 2010 e com ele, né, veio grandes mudanças para a nossa igreja também, né? Veio o encontro com Deus, né? Ele conheceu o encontro com Deus e trouxe o encontro com Deus aqui para Palmas, nos capacitou para trabalhar no encontro com Deus, nos ajudou, tem se esforçado bastante. Temos um trabalho maravilhoso hoje na nossa igreja aqui, em especial com os nossos jovens. E essa galera animada, né? Jovem é animado, jovem é forte, né? Nós temos sentido a cada dia o trabalho incansável evangelístico de jovens, de adultos, o pastor com todo o seu empenho e graças a Deus a igreja tem crescido e tem amadurecido. Nós, mesmo com essa pandemia, nós vemos uma união apesar da distância. E eu louvo a Deus por esse trabalho. E assim, né, temos tocado o nosso barco aqui em Palmas, aqui no Tocantins. Hoje já temos um trabalho em Luzimangues, né? Hoje temos um outro seminarista aí, Edvardes Filhos. Mas tudo isso começou, irmãos, com um propósito. Tudo isso começou numa varanda, numa garagem, onde uma família recebeu amigos, parentes, para poder começar uma igreja ali. Esse trabalho de hoje, que começou aqui em Palmas, foi um trabalho de fé. Fé dos nossos antepassados também, né? Dos discípulos que creram na palavra de Deus, que levaram o Evangelho, que se sacrificaram pelo Evangelho. Então é necessário que esses homens tiveram fé para que esse Evangelho chegasse aqui hoje. E a minha história é uma parte da história da Igreja Metodista aqui em Palmas. Então eu amo essa igreja, eu amo congregar nessa igreja, meu coração está nessa igreja. Então eu louvo a Deus por tudo, porque Deus tem sido maravilhoso comigo desde a minha conversão na Igreja Metodista. A minha vida tem sido transformada, a minha casa é uma bênção e eu louvo a Deus por isso, que a sua também seja, em nome de Jesus. Abraço.